O grande privilégio que eu e você temos é sermos homens de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17, nos diz a palavra: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído ou habilitado para toda a boa obra. Que privilégio maravilhoso! Que diferença gloriosa é eu e você sermos considerados como homens de Deus. E por que isso é um grande privilégio? Porque como homens de Deus, nós cumprimos o propósito de Deus para o qual Ele nos criou. E qual foi o propósito de Deus para o qual Ele nos criou? Para nós sermos conforme a imagem e semelhança do Criador. Ou seja, para sermos os seus representantes na Terra. E a pergunta que não quer calar, né? Quem é o homem de Deus? Em primeiro lugar, é aquele que se converteu ao Senhor, aquele que entregou a sua vida a Cristo, aquele que realmente abriu o seu coração para deixar o Espírito Santo fazer morada. Nós, como homens, nós sabemos muito bem, como homens, como é difícil a gente abrir mão dos nossos pensamentos, das nossas ideias. O homem, geralmente, ele é muito autossuficiente em si mesmo. O homem é duro porque ele acha que as coisas têm que ser do jeito dele. E quando a gente se abre para o Senhor, nós estamos tirando o eu do centro, estamos tirando o nosso ego do centro e estamos colocando nas mãos do Senhor o controle da nossa vida. Isso é ser homem de Deus. Em segundo lugar, é um homem que aprende ou aprendeu a amar. Como eu já falei antes, o homem por natureza ele é muito bruto e ele tem muita dificuldade de expressar sentimentos. O homem é difícil de chorar, o homem é difícil de dizer assim com palavras, né? De expressar carinho, de expressar afeto, porque o homem às vezes pensa que por ele se expressar de alguma maneira, se ele chorar, ele demonstra sinal de fraqueza. Mas o homem de Deus, ele aprende a amar e ele aprende a ser sensível. Sensível como homem, mas entendendo que a vida ela é bela, que a vida ela é maravilhosa e que não precisa a pessoa simplesmente ser durão, ser aquela pessoa carrancuda, aquela pessoa que ninguém pode olhar muito para ele, que você já quer bancar o valentão. O homem de Deus ele é diferente. O homem de Deus ele ama, o homem de Deus ele chora. Eu acho engraçado a diferença que há entre nós como homens de Deus e muitos homens lá do mundo. Talvez quem olha para nós muitas vezes fala assim: vocês parece que são frouxos ou coisa parecida. É a linguagem que eu estou usando porque estamos falando entre homens. Mas o verdadeiro homem de Deus, ele entende o significado do amor, ele entende o significado do perdão, ele entende a necessidade de expressar carinho, de expressar afeto, porque Deus é um Deus que expressa carinho, é um Deus que expressa afeto. E se eu e você somos homens de Deus, criados à imagem e semelhança do Criador, nós vamos passar a ter também essa característica. Em terceiro lugar, o homem de Deus é aquele que está habilitado para a guerra. Nós estamos numa grande guerra. Todos nós sabemos que existe uma guerra espiritual, uma guerra travada. E essa nossa guerra, ela é travada contra Satanás e ela é travada também contra a nossa própria carne. Você sabe que a natureza do homem é uma natureza terrível, tanto no sentido psicológico, como até mesmo no sentido sexual. E quando nós estamos habilitados para a guerra, nós nos colocamos à disposição do Senhor e nós vencemos a batalha, nós vencemos a guerra. E como é que nós podemos nos tornar habilitados? Habilitação é ser hábil, é estar preparado, é estar pronto. E toda habilitação, ela depende do quê? Ela depende de treinamento, conhecimento e também prática. Não existe habilitação, como por exemplo, quando a gente vai fazer autoescola, que a gente vai lá na autoescola e aprende as leis, aprende a dirigir, apesar que geralmente, quando o homem vai para uma autoescola, ele já sabe dirigir há muito tempo, porque isso aí está no sangue do homem, ele gosta disso, está no DNA do homem, né? Eu acho que antigamente, quando não existia carro, os homens eram hábeis montadores de cavalos, né?
lá no Oriente Médio, hábeis montadores de camelos, mas enfim, isso está no sangue do homem. Então, estar habilitado é estar treinado e também praticar, tá? Então, que nós possamos ser esses homens guerreiros, valorosos, habilitados para toda a obra de Deus. Meu amado, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, a você, a sua casa e a sua família. Somos homens de Deus e você deve se sentir feliz por ser um homem de Deus, um homem que aceitou a Cristo, um homem que abriu seu coração para Deus e está se deixando moldar por esse Deus maravilhoso. Deus te abençoe.